afternoon. Boa tarde. So we shall continue from where we stopped. Vamos continuar bem onde nós paramos. But before that, we shall do a summary of what we did yesterday. Mas antes vamos fazer um resumo do que nós falamos sobre ontem. So who can give us a summary of what we did? Quem pode nos dar um resumo sobre ontem? Brother Alfredo, do you remember what we did yesterday? Bom, lembra sobre o que nós falamos ontem? So we talked about the North, the Union, and the South Confederation. That they had differences because of slavery. In 63, they decided to sobre o quê? Decidiram sobre? They recognized that they were distant from God. And they decided to imprint this phrase, "In God we trust," and on the money. Foi uma quê? Some parliamentary action in 63, not sure. Oh, Emancipation Proclamation, something like that. Well, they began printing on coins in 64. The phrase, "In God we trust." 65, the Civil War ended. And then they started to imprint or impress this phrase on all coins. And then slavery was abolished. Quem estava... Eles discutiram o quê? Perdão? Well, we compared some statement to what Ellen White says about them being distant of God. 63 is also a turning point, a midpoint. And then we compared this all to the Millerite history. 1798. The first angel. Okay. Bom, So I think he has covered majority of what we did yesterday in a summary. eu creio que o irmão abordou grande parte do que nós falamos sobre ontem. But we dealt exhaustively about the Civil War in America. Nós temos falado de forma exaustiva sobre a guerra civil na América. So we're going to look at least two perspectives that the churches and the state had concerning the Civil War. Nós vamos olhar para, no mínimo, duas perspectivas. A perspectiva que o Estado teve e a perspectiva que a Igreja teve com respeito à guerra civil. And we are going to look at the perspective of Ellen White. Também vamos olhar para a perspectiva de Ellen White.
and also the perspective of the Protestant churches, the National Reform Movement. e também da perspectiva das igrejas protestantes do Movimento Nacional de Reforma. So we also drew a line here, up here. Aqui em cima nós traçamos uma outra linha. That is the line of the Millerites. Essa é a linha dos Milleritas. So also the external issues that were affecting the Millerites was about slavery. E os assuntos externos que estavam afetando os Milleritas eram acerca de escravidão. So as the Millerites are going through the experience of the three angels' message, the slavery issue is also confronting them. Então, passando pela experiência das três mensagens angélicas, os Milleritas também são confrontados com as questões de escravidão. So I will just repeat that line, but I'll expand it a little bit. Então, essa linha eu vou colocar ela aqui novamente, vou repetir ela, porém de forma mais expandida. And then we shall be going Waymark by Waymark. E logo vamos passar marco por marco. So the history begins at 1798. A história ela começa em 1798 The history ends at 1863. e essa história termina em 1863. So this is the history of the Millerites. Essa é a história dos Milleritas. Then we marked the event of October 22, 1844. Logo nós marcamos o evento do 22 de outubro de 1844 We also marked the event of 1850 e também o evento de 1850 and the beginning of the Civil War in 1861. e o começo da Guerra Civil em 1861. So I want us to go to some few quotes that are there in the estate of Ellen White. Eu quero passar com vocês por algumas citações. At the end of what? At the Ellen White estate. Algumas declarações do patrimônio White. And see which is this understanding that the Millerites were supposed to have. E vamos ver sobre a posição que os Milleritas tiveram. But so far we know that 1863 is the end of the Civil War. Então, só para mencionar mais uma vez, 1863, fim da Guerra Civil. 1861 is the beginning of the Civil War. 1861, começo da Guerra Civil. 1863 is the midpoint of the Civil War, which takes us to 2014. 1863 is the midpoint Yeah. of the Civil War? Yeah. Not the end. Oh, sorry, midpoint. 1863 seria o ponto no meio da Guerra Civil. Tá? Não o fim. So it's the midpoint of the Civil War. The Civil War ends at 65. Em 65 que essa guerra termina. So we said in 1798 the first angel's message arrives. 1798 dizemos que chegou a primeira mensagem angélica. The first angel's message is calling the Protestant church to form the Millerite movement. E essa mensagem faz um chamado para as igrejas protestantes para formarem o movimento millerita. And it is the beginning of the fifth church, Sardis. E também é o começo da quinta igreja, Sardis. So we have the first angel's message, Temos então a primeira mensagem angélica and we have the beginning of a movement. e o começo de um movimento. So October 22, 1844 is the arrival of the third angel's message. O 22 de outubro de 1854 é a chegada da segunda mensagem angélica. It's also the great disappointment. É também o grande desapontamento. And because of their misunderstanding about the coming of Christ, they are scattered. Their misunderstanding. Por causa desse mal entendido acerca da volta de Cristo, eles são espalhados. So before God will enable them to understand the message Antes que Deus os permitiria entender a mensagem and preach to the world, e irem pregar ao mundo, He has to make them understand what they missed out. ele precisa deixar claro em que eles falharam, ou em que eles qual ponto eles perderam. So by this time, the 1843 church is outdated. Naquele momento, esse diagrama de 1853 já está já passado, já ultrapassado, Because the coming of Christ has not happened. justo porque a vinda de Cristo não aconteceu.
Therefore, when the 1850 chart is published, it's there to clarify what the 1843 chart had finished to do. É por isso que com essa publicação do diagrama de 1850 ocorre para esclarecer aquilo que o diagrama de 43 não explicava. So the publication of the 1843 chart was to give a clarification of the third angel's message. 50 chart? Yes. Was to clarify the third Okay, angel's you message. said 43. Então, a publicação do diagrama de 1850 foi para esclarecer um ponto que corresponde à terceira mensagem angélica. And also the 1850 was to help them in public evangelism. E esse diagrama de 1850 foi também para ajudá-los com evangelismo público. But the Seventh-day Adventist Church of the movement enters into a Laodicean condition. Mas a Igreja Adventista, esse movimento, entra numa condição laodiceana. And we understand that the scattering of Miller's jewels begins at 63. Entendemos que esse espalhar das joias, das pedras preciosas, pérolas do sonho de Miller, começa em 63. So if the movement had understood the chasm of the 2520, they could have safely predicted 1863. Tivessem eles entendido o quiasma dos 2520, eles poderiam ter predito com certeza o ano 1863. So these are the internal events. Esses aqui são os eventos internos. But also externally we have the issue of slavery. Mas externamente também temos o assunto da escravidão. In 1798 we identified the Alien and Sedition Act. Alguém sabe em português? 1798 nós temos uma ata de estrangeiros e sedição. Eu não tenho certeza da tradução. And it was promoting slavery. E essa lei, ata, ela promove escravidão. In the year 1844 we have an electioneering year. Em 44 temos um ano eleitoral. So we are going to look at a little bit of this election. Então vamos olhar um pouco para essa eleição. But historians credit that this election of 1844 was a turning point in the history of slavery. Mas os historiadores argumentam que esse ano eleitoral foi um ponto de virada com respeito da história da escravidão. In 1850, when the Adventist Church is entering into Laodicean, we have a Fugitive Slave Act. Em 1850, quando a igreja entra num estado laodiceano, é também publicado essa lei acerca dos escravos fugitivos. Okay. 61 is the beginning of the Civil War. 61, começo da Guerra Civil. We said that the Civil War was the judgment of God upon the nation, the United States. E se diz que a Guerra Civil foi a punição de Deus por causa da it was the punishing of God The because judgment of God foi julgamento de Deus upon the nation, the United States. sobre o povo dos Estados Unidos. So in 1861, we have the United States filling up the cup of its indignation. Então, com isso temos esse cálice sendo enchido até o máximo. Esse copo da indignação, esse cálice de indignação. And God is going to make them drink it. E Deus os faz beber esse cálice. So we are going to read from Review and Herald, Nós vamos ler da revista Review and Herald, August 27th. 27 de agosto. 1861, paragraph 1 to paragraph 4, but I'm going to rephrase it. You're going to paraphrase? Yeah. Okay. I'm just going to read some few things. It's from paragraph 1 to paragraph 4, but I'm going to read a few things. Ela vai apenas ler algumas partes desse parágrafo, ela vai tentar parafrasear.
So in paragraph 1, Ellen White is telling us that God is punishing this nation for the crime of slavery. No primeiro parágrafo, Ellen White nos conta que Deus estava punindo a nação por causa desse alto crime de escravidão. The South is being punished for slavery, and the North is being punished for allowing it to happen. O Sul está sendo punido por causa da escravidão e o Norte por ter deixado acontecer. So it also tells us that all heaven beholds with indignation human beings, the workmanship of God, being degraded by other fellow men into brute creations. Também diz que todo o céu está assistindo com indignação como essa criação de Deus está sendo reduzida para nível muito baixo, primitivo, de uma mera força para trabalho, isso sendo feito pelos por outros seres humanos. So what slavery did to the men, it degraded them down to the level of property. O que aconteceu com escravidão foi que degradou o ser humano ao nível de propriedade. Then in paragraph 2, she says, in the middle of the paragraph, she says that God is especially angry with the religious bodies. No meio do parágrafo, ela diz que Deus está especificamente irado com as entidades religiosas Who have sanctioned and have themselves engaged in this terrible merchandise. que têm sancionado e estão envolvidos nesse comércio terrível. So she's in 1861. Então, em 1861 é que ela escreve isso. She's telling the people that judgment is going to fall upon the United States because of slavery. E ela diz que cairá juízo sobre o povo de Deus por causa dessa escravidão. Both the North and the South are going to be punished about it, E o norte e o sul serão punidos por causa disso. but especially the religious bodies for having allowed it and sanctioned it. Mas especialmente os corpos religiosos por terem sancionado e permitido isso. So in paragraph 3 also, No terceiro parágrafo também, the last sentence, na última sentença, it says God's anger will not cease until he has caused the land of light to drink the dredge of the cup of his fury. ela diz que a fúria de Deus não vai cessar até que esse país tenha bebido até as fezes desse copo de indignação. So we said in 1798 we have a cup. Então, 1798 temos aqui esse copo. The United States is rising here as a lamb. E aqui os Estados Unidos se levantam como cordeiro. And we say that God rose up the United States to separate church and state. E nós dissemos que Deus levantou os Estados Unidos para que haja uma separação entre igreja e Estado. To change the effects of the 1260. E para desfazer os efeitos dos 1260 anos. So when God gives favor to the United States, he's testing them. Então, dando favor, favorecendo os Estados Unidos, Deus também os está testando. So when the testing of the United States begins, God gives them a cup and he expects them to act faithfully to him. E com esse agindo de maneira favorável para com os Estados Unidos, Deus os entrega um copo, um cálice. Ele espera deles que eles sejam fiéis. But they start falling short of that favor by enacting the Alien and Sedition Act. Mas eles acabam perdendo esse favor de Deus por passar esse ato de Alien and Sedition Act. Eu não sei a tradução. Talvez alguém de vocês poderia pesquisar esses termos. Alien and Sedition Act e Fugitive Slave Act em português, por gentileza. Okay. And the height of this rebellion was seen in 1861 at the beginning of the Civil War.
1861, the height of this rebellion. Ok. 1861, nós vemos o auge dessa rebelião. So in paragraph 4, No quarto parágrafo, she says that slavery has long been a curse to this nation, ela diz que a escravidão tem sido uma maldição por muito tempo para essa nação. So she's in 1861 and she's recognizing that long even before 1861 we have the issue of slavery. Então, estamos aqui no ano 1861. Ela diz que ela reconhece que isso tem sido um problema já há muito tempo. And we can start that thread from 1798. Nós podemos traçar essa linha já começando em 1798. And I hope you remember the progressive line that we have been laying. Eu espero que vocês lembrem dessa linha progressiva que nós traçamos. But for the sake of the point I want to make, I've only picked these few dates. Mas, por causa de tempo, eu quero me resumir a apenas essas poucas datas. Then she mentions the fugitive slave law, E logo ela faz menção dessa lei acerca dos escravos fugitivos. was calculated to crush out of man every noble, generous feeling of sympathy. Ele diz que foi passada essa lei para eliminar, para apagar qualquer sentimento nobre do ser humano. It was a direct opposition to the teachings of Christ, Estava em direta oposição aos ensinos de Cristo. and the scourge of God is upon the North for having submitted to the advances of the slave power of the South. Upon the north. Yeah, the scourge of God is upon the North for On the having north, submitted. Yeah. O flagelo de Deus está contra o norte por okay. They have so long submitted to the advances of the slave power. Esse flagelo de Deus está indo contra o norte por terem permitido por tanto tempo esse comércio com dessa escravidão, esse avanço da escravidão. So the South are holding to slavery, O sul, eles admitem a escravidão. and the North are strengthening the South in holding the sin of slavery. E o norte está basicamente permitindo, fortalecendo o sul ao tolerarem esse pecado de escravidão. So when you read these 4 paragraphs, Então, se vocês forem ler esses 4 parágrafos, it will mention a key act that was laid in 1850, nós vamos ver que faz menção de uma lei-chave que foi passada em 1850. the Fugitive Slave Act that required that if a slave runs away, he has to be returned back to. Obrigado. Essa lei do escravo fugitivo foi passada que declarava que se for encontrado um escravo fugitivo, ele teria que ser devolvido. So a runaway slave had to be returned back to the slave state he was. Esse escravo fugitivo ele teria que ser devolvido ao estado do qual ele fugiu. So the North was supposed to oppose that, but they did not do it. O norte deveria ter se oposto a essa lei, mas eles não fizeram tal coisa. So by them not opposing it, they were sanctioning slavery. E ao não se oporem a essa lei, eles estavam sancionando a escravidão. So in this history also, we have seen that Ellen White is mentioning that the religious bodies are key in advancing the work of slavery. Elwood também menciona que os corpos religiosos desempenharam um papel chave no avanço da escravidão. And she understood that as Millerites, they had to have a complete stand on what slavery should look like or should be. The Millerites had to have a stand on slavery. E os mileritas deveriam ter tido uma posição bem firme acerca da escravidão. So in the book 1T 359.2, No livro 1T, Testemunhos para a Igreja 359.2, we know testimonies to the church is a counsel to the church. sabemos testemunhos para a igreja são conselhos para a igreja. So she's writing to the church and she's highlighting the sin of slavery. Ela escreve para a igreja e ela ressalta aqui esse pecado de escravidão. She will compare the rebellion in
during the civil war like the rebellion in heaven by Satan. Ela compara essa rebelião durante a Guerra Civil com a rebelião que acontecia, o que aconteceu no céu com Lúcifer. She will say that both God is judging the north and the south for allowing slavery to continue. Ele diz que Deus está punindo norte e sul por permitirem o pecado da escravidão. And then in the middle of the paragraph, she's going to write a word to someone called Brother A. E no meio do parágrafo, ela vai se dirigir a um irmão chamado irmão A. And she's rebuking him on his political principles and political stance. E ele está repreendendo esse irmão por causa de seus princípios políticos e sua posição política. So the second last line, she says, your views on slavery cannot harmonize with the sacred, important truth for this time. Third last Line? Suas opiniões sobre a escravidão não podem harmonizar-se com as verdades sagradas e importantes para este tempo. You must yield your views or the truth. Você deve se submeter seus pontos de vista ou abrir mão da verdade. Both cannot be cherished in the same heart, for they are at war with each other. Ambos não podem ser apreciados pelo mesmo coração, porque estão em guerra entre si. So I also suggest during the Millerite period, Sugiro que, então, também durante esse período dos mileritas, they also had to have correct stance on the issue of slavery. eles eram requeridos de terem uma posição correta acerca do problema da escravidão. And she's telling them that if their views on slavery are not harmonizing with the truth, they need to give up one of them. E ela diz se a posição deles não estiver em harmonia com respeito a essa... Perdão, vou repetir. Ela diz que se a posição deles com respeito à escravidão não estiver em harmonia com a verdade, eles precisariam abrir mão de uma dessas posições. They will not be able to hold the truth in their heart and still continue with the issue of slavery. E não poderiam apreciar ambos pelo mesmo coração. E, sim. So we also mentioned, in relation to religious bodies, we mentioned the National Reform Movement. Então, no contexto das entidades religiosas, nós mencionamos esse movimento nacional de reforma. We said it was formed in 1863, but it was more organized in 1864. Dissemos que ele foi formado em 1863, mas foi organizado melhor em 64. And the National Reform Movement were in great opposition to the understanding of Ellen G. White. E esse movimento nacional de reforma estava bem oposto às posições que Ellen White defendia. So both the National Reform Movement and Ellen White recognized that the United States is being judged. Ambos, o Movimento Nacional de Reforma e Ellen White, reconheceram que os Estados Unidos estavam sendo julgados. The National Reform Movement was saying that God is punishing the United States because they have separated church and state. O Movimento Nacional de Reforma, porém, diz que os Estados Unidos estavam sendo julgados por terem separado igreja e Estado. But Ellen White is saying that they are being judged because of the issue of slavery. Ellen White esclarece que eles estão sendo julgados por terem tolerado a escravidão. Both of them are arguing from the Constitution. Ambos estão argumentando com base na Constituição. And they're also arguing from the Bible. E também baseados na Bíblia. We said that in the year 1861 we have the Confederate Constitution being ratified. Nós falamos que em 61 a Constituição Confederate Constitution. a Constituição da Confederação foi ratificada. It is the constitution that was used by the Southerners. Isso foi a Constituição que foi usada pelos Estados do Sul. And they wanted to make sure that the federal government was not controlling slavery in the states. E eles queriam assegurar que o governo federal não seria controlado
the federal government would not be controlled by The states the states. will Okay. not control slavery in the states. Que o governo federal não teria controle sobre a questão da escravidão nos estados. So in the Confederate Constitution, A Constituição Confederativa, they separated the work of the federal government and the work of the slave states. eles separaram o papel do governo confederativo e dos estados que toleravam a escravidão. And slavery in the southern states were left to be dealt with the state laws themselves. E a questão da escravidão ficou para ser resolvida pelos estados mesmo, os estados que estavam tolerando a escravidão. So in the period of the Civil War, when we have the National Reform Movement, Então, nesse período da Guerra Civil em que temos esse movimento nacional de reforma, we said yesterday that they wanted to bring in something called national Christianity. nós falamos ontem que eles queriam introduzir algo que tem esse nome de uma cristandade nacional. That the religion of the state will be Christian and it should be pushed by the government. E que essa religião estadual deveria ser a religião cristã e que deveria ser imposta pelo Estado. And they were claiming that because the state is so degraded and so immoral for taking God away from the constitution and from the state itself, that's why they are being punished in the Civil War. E estavam argumentando que, já que eles tiraram o elemento de Deus, o elemento religioso da Constituição, é por isso que eles estavam sendo punidos com essa guerra civil. So the remedy for ending the Civil War was to incorporate church and state together. Então, o remédio para resolver essa punição seria incorporar mais uma vez igreja e Estado na Constituição. And this was through bringing in religious phrases into the currency of the United States and into the motto of the United States. Religious phrases, Yeah, the currency and the motto. Changing the the motto. motto. E a solução seria introduzir essas frases religiosas tanto na moeda americana como também no lema. So in the history of the Millerites, Na história dos mileritas, we have said that in October 22, 1844, it's an electioneering year. temos ano eleitoral no ano 44, isso já mencionamos. And it is a turning point in the history of the United States in relation to slavery. E é um ponto de virada com respeito à escravidão nessa história dos Estados Unidos. So just to give a short summary on that electioneering period, Então, para dar um breve resumo sobre esse ano eleitoral, we have two political parties, the Whigs and the Democrats. Whigs. O que seria Whigs? Temos dois partidos. Alguém sabe esse primeiro? I don't know what Whigs is. Is it a name? Yeah, it's the name of the political Os party. patriotas. Ok. Os patriotas e os democratas. So the Whigs and the Democrats, when they are vying for that presidential election, Quando esses dois partidos estão concorrendo para a candidatura de presidente, one of the major and key factors was that they wanted to discuss was slavery um dos assuntos chaves que eles queriam discutir foi a escravidão and the annexation of the state of Texas. e também a anexão do estado de Texas. So the presidential candidates were required to make decisive stance on what their views are on slavery. Ou seja, esses candidatos à presidência, eles precisavam tomar posições bem definidas com respeito à anexão e também à escravidão. And also the annexation of Texas in regard to slavery expansion.
E essa questão da anexão do Texas também no contexto da ampliação do mercado de escravidão. So when you look at the Whigs, Então, quando vocês observam os patriotas, it was a party that was active in both North United States and South United States. vocês vão ver que esse partido estava ativo tanto no norte como no sul dos Estados Unidos. And did not take a strong stand on slavery, E eles não tomaram nenhuma posição firme com respeito à escravidão. but the Whigs on the northern side tended to be less supportive of that institution than their Democratic counterparts. The Northern Whigs Tended to be less less supportive, supportive yeah, of the institution of slavery than their Democrats counterparts. of the South. No, Democratic was north. also not. Ok, então esses patriotas do norte apoiava menos a questão da escravidão, menos que os democratas. So let's assume the United States is like this. Vamos supor que isso aqui são os Estados Unidos, It's divided into North and South. que é dividido entre norte e sul. We have Whigs on the North and South. We have Whigs on the South and Nós South. temos os patriotas tanto no norte como no sul. The Northern side Whigs are less. They want less of slavery, but the Southern side Whigs they want more of slavery. Os patriotas do norte não querem tanto a escravidão. Os patriotas do sul são mais a favor da escravidão. So they were split on the slavery issue, and they were less supportive of that institution. Então, de uma maneira geral, eles estavam divididos sobre essa questão da escravidão, mas de uma forma geral, eles não apoiavam tanto. But the Democratic counterparts, Mas os democratas, most of them were in the South, but others were in the North. a maioria deles no sul, mas alguns também no norte, They wanted slavery to continue eles queriam que essa escravidão continuasse. and to expand this slavery to continue. There was an issue of annexation of Texas. E para poder expandir a escravidão, esse outro assunto da anexão de Texas também era importante. So all the presidential candidates had to make a stand on these two issues. Todos os candidatos à presidência tiveram que tomar uma posição com respeito a esses assuntos. But one thing that is important about the Whigs is that they were affiliated to Protestants who wanted slavery to continue. Uma coisa importante com respeito aos patriotas era que eles estavam associados aos protestantes, os protestantes que queriam que a escravidão continuasse. So in 1844 we have an election. Em 1854, então, temos uma eleição. We have the deciding thing that is slavery. O assunto decisivo é a escravidão. When you look at the annexation of slavery, Texas was like a border state. Então, se olharmos para o assunto da escravidão, o da anexão, Texas era estado na fronteira. And they wanted to join themselves to the Union and end slavery. They wanted to end slavery. Yeah. Uhum. Eles estavam querendo se unir à União e queriam dar fim à escravidão. But because they were at the border of the United States, the North and the South, Mas estando na fronteira dos Estados Unidos, it was hard for them because the North Democrats wanted slavery, the Southern Whigs were very strong on slavery. era difícil para eles ir contra a escravidão porque havia suporte no norte e no sul também os patriotas estavam a favor da escravidão. So when you look at the elections of 1844, it was a Democrat who won it. Se vocês forem ver, no ano 54 é um democrata que ganha. And we have seen that the Democrats were strong on slavery. E já vimos que os democratas estavam fortemente defendendo a escravidão. So this was supposed to be a turning point in the history of the United States, but they continued with the institution of slavery. Então, era para ser um ponto de virada nos Estados Unidos com respeito à escravidão. Mas eles acabam dando continuidade à escravidão. And this led to the enactment of the Fugitive Slave Act.
E isto levou à lei do escravo fugitivo. So in the same period that the Millerites are being tested, the United States are also being tested. Então, no mesmo tempo em que os mileritas estão sendo testados, os Estados Unidos também estão sendo testados. The Millerites are being tested with the third angel's message. The United States is being tested on the issues of slavery during the electioneering year. Os mileritas foram testados a respeito da terceira mensagem angélica e os Estados Unidos foram testados sobre a questão da escravidão. So in the history of the Millerites, we can see internal events and external events. Na história dos mileritas podemos observar eventos internos e eventos externos. The internal events is the proclamation of the three angels' message. The external event is issues to do with slavery. Os eventos internos são as questões da terceira mensagem angélica e externamente a questão da escravidão. So I want us to finish with this quote, SPM 19.6. Eu quero encerrar com essa citação de Spalding e Magan do 19.6. I think it's Spalding and Margaret. 19.6. 19.6. So when you read paragraph 1, it's explaining a council meeting that took place in 1895. Se vocês forem ver no parágrafo 1, fala de uma reunião de um conselho que aconteceu em 1895. And they were discussing issues to do with religious liberty work in the United States. E eles estavam discutindo questões da liberdade religiosa nos Estados Unidos. So in the previous year, she had written a letter to Etty Jones. No ano anterior, ela havia escrito uma carta a Etty Jones. But in this meeting, she's also going to repeat remarks that she had written to Etty Jones. E nessa reunião, ela vai repetir alguns pontos que ela havia feito com Etty Jones. So the Millerites are desiring to evangelize to the Southern Brethren in the United States. Os mileritas estavam querendo evangelizar os irmãos no sul dos Estados Unidos. And most of the Southern states are colored people, people of color. A maioria, most of whom? The Southern states, people or brethren are of colored. They're colored. Ok, the Brethren in Faith. Yeah, they're colored. A grande parte dos irmãos na fé dos Estados do Sul eram pessoas de cor. And we have identified that the Southern states were most prominent in the issue of slavery. E já mencionamos que os Estados do Sul eram o que mais defendiam a escravidão. So I'll jump into the middle of that paragraph. Vou até a metade do parágrafo. 6. So she says, where it starts, they cannot go to the south and present the real facts in reference to Sunday keeping, being the mark of the beast, and encourage the colored people to work on Sunday. For the same spirit that held the colored people in slavery is not dead but alive today and ready to spring into activity. Eu vou ler aqui de uma tradução da internet, tá? Eles não podem ir para o sul e apresentar os fatos reais em referência a guarda do domingo ser a marca da besta e encorajar as pessoas de cor a trabalharem no domingo, pois o mesmo espírito que manteve as pessoas no, I think I'm reading too much. Only you read up to Sunday, right? And ready to spring up into activity? The same spirit? Yeah. Ok. Pois o mesmo espírito que manteve as pessoas de cor na escravidão não está morto, mas vivo hoje e pronto para entrar em atividade. So we are in the period of the 1890s, Nós estamos aqui nos anos 1890, specifically in 1895.
mais especificamente 1895. The brethren want to go to minister to the southern brethren in the southern states. Os irmãos estavam querendo ministrar, queriam visitar, atender as pessoas, os seus irmãos nos Estados do Sul. But she's saying that the same spirit that held the colored people in slavery is still alive. Mas ela diz que esse mesmo espírito que estava mantendo essas pessoas de cor em escravidão ainda estava vivo And ready to spring into activity. e estava pronto para entrar em atividade. It continues, the same spirit of oppression is still cherished in the minds of many of the white people of the South and will reveal itself in cruel deeds. Continua dizendo, o mesmo espírito de opressão ainda é acarinhado na mente de muitos dos brancos do Sul e se revelará em atos cruéis, que são a manifestação do seu zelo religioso. Yeah, which is the manifestation of the religious zeal. So during this period, we have 1865. Então, nesse período, temos o ano 1865. 1865 is the end of the Civil War, 65 é o fim da Guerra Civil, and slavery is abolished. o ano em que a escravidão é abolida. But she recognizes in the year 1890s that the spirit of the slave master is still alive. Mas ela reconhece nos anos 90 que esse espírito de escravidão continua vivo And it is ready to spring into activity. e está pronto para ser reavivado ou entrar em ação. And this is a manifestation of the religious zeal. E isto é uma manifestação do zelo religioso. So the religious bodies carried out a work of slavery from 1798 to 1863. Nos anos 1798 até 1863, as igrejas, os corpos religiosos estavam empenhados nessa questão da escravidão. Slavery is abolished in 1865, Em 1865, a escravidão é abolida, but still the slave master's mind is still there. mas essa mente, ou essa mentalidade de mestre de escravos continua presente. And she says that this spirit will manifest itself in cruel deeds. E ela diz que esse mesmo espírito se manifestará em atos cruéis. So from 1865 going forward, De 1865 em diante, we have the cruel deeds of the spirit of the slave master are going to be revealed. nós temos esses atos cruéis dessa mentalidade de mestre de escravo sendo revelados. And it is interesting that it's connected to a religious body. Interessante que isso é em conexão a um corpo religioso. So we have already passed through the history of slavery, Então nós já passamos pela história da escravidão, but still the heart of the slave master is alive and is going to Mas- manifest itself in the future. mas essa mentalidade do mestre de escravos continua vivo e ele vai se manifestar no futuro. We said 1863 is the midpoint of the Civil War. 1863 dizemos que é o ponto do meio dessa guerra civil, But so far we have seen that 2014 going backwards, it will bring you to 1863. 2014 backwards. 151 years will take you to 1863. E temos visto que 2014, voltando 151 anos, nos leva ao ano 1863. So using the symbol of 151, we can go to the history of 2014. Então, usando esse símbolo de 151, nós podemos ir para a história do ano 2014. See the pattern of the Civil War being repeated, Nós vemos o padrão de guerra civil sendo repetido. but also the issue of modern slavery taking place. E também o problema de escravidão moderna acontecendo. So we are going to, later on in our class, go to the history of the 2014. Em outra aula, nós vamos voltar para a história de 2014. And just like this issue of slavery during the Civil War, it's important to go and trace it back from where it began. E
assim como com essa história de escravidão, é importante que nós voltamos e traçamos aonde foram os começos. So the religious zeal that is going to be manifested during the period of 2014 is just what was continuing from the Civil War. Então, esse mesmo religioso que se manifesta nesse período de 2014 é aquele que havia se manifestado no período da Guerra Civil. Did you raise up your hand? Levanta a sua mão. Okay, sorry. So a summary of what we have done so far. Resumo do que nós temos feito até então. So before we do a summary, we're going to go to the history of 2014. Na verdade, antes de fazer resumo, nós queremos ir para a história de 2014. And in the history of 2014, we identified that it's midway. Nós identificamos a história de 2014 como sendo a metade do caminho. Beginning the history of 9/11 to the year 2019. Isto é a história de 11 de setembro de 2001 até 2019. We have identified that this is the civil war in America. Nós identificamos isso aqui como guerra civil nos Estados Unidos. We did a progressive line of the issue of slavery from 1773. Nós tínhamos traçado uma linha progressiva de escravidão a partir do ano 1773. So we are going to do a progressive line of these developments from 1989. E da mesma forma nós vamos traçar uma linha progressiva começando 1989. So most of the things I know that we are repeating them. Eu sei que a grande maioria das coisas são repetição. But it's important for us to recap on these things so that we can understand the developments of this next dispensation that we are in. Mas é importante recapitular esses acontecimentos para poder entender os eventos que esperamos acontecer nessa atual dispensação. So we know 2019 is the Sunday law for the Levites. Sabemos que 2019 é o decreto numerical para os levitas. And the religious zeal that instigated the people here is still going to continue during the next dispensation. E que esse zelo religioso que havia instigado as pessoas nesse tempo continuará vivo até a próxima dispensação. So if we can exhaustively understand the dispensation of the civil law in America, então, se nós conseguirmos entender de forma exaustiva, entender a guerra civil dos Estados Unidos and the religious zeal that the Protestant churches took, e o zelo religioso que tiveram essas igrejas protestantes, then we can be able to understand how this religious zeal and its manifestation is going to take place in the history of the Sunday law for the Levites. Se entendemos isso nos ajudará a entender como esse zelo religioso se manifestará nessa história do decreto dominical para os levitas. So in the history of the civil law, it's literal slavery. Na história da guerra civil, It's a, é uma escravidão literal, it's a literal history. uma história literal. When we come to the history of the civil law in America and the dispensation past 2019, it's symbolic. Mas chegando a essa história nossa, From yeah. When we come to the civil law in America, quando chegamos à guerra symbolic. civil nos Estados Unidos, nos tempos atuais, nós falamos de guerra civil simbólica. and also in the next dispensation of the Levites is also going to be symbolic. E também para a próxima dispensação, para os levitas, também será simbólico. So we are just going to identify the religious bodies that have been working in this period of 9/11 to November 9. Nós vamos então identificar quais são esses corpos religiosos que estavam ativos nesse período de 11 de setembro até 2019 And see if they have any effect in this year and in the next year. para ver se eles tiveram alguma influência, algum efeito no passado, nos tempos atuais e no futuro. And this is in relation to the Sunday law for the Levites. E isso tudo com respeito ao decreto dominical para os levitas.
So I guess we shall end there, then we shall pick up from there tomorrow. Então vamos encerrar aqui. Amanhã nós vamos continuar bem aqui. So anyone who has a question before we close? Se alguém tiver alguma pergunta. So if no one has a question, we'll pray. Heavenly Father, we want to thank you. Querido Pai Celeste, nós queremos te agradecer. I pray that you may be with us even as we revise these things that have been laid into perspective before. Agradecemos que o Senhor está conosco ao revisarmos essas coisas que o Senhor já colocou no seu lugar antes. It is our desire that as we repeat them, they may build faith and strengthen our eyes on thee. A nossa oração que ao repetirmos essas coisas, que o Senhor possa fortalecer a nossa fé. And we may be brought to a clear understanding of how to relate to the political world. Que o Senhor possa nos levar a um entendimento claro como nós nos devemos relacionar com respeito aos acontecimentos políticos no mundo. Guide us for our next class. Guie-nos também para a nossa próxima aula. Also in this next dispensation, continue being with us. E nessa nova dispensação, continue conosco, Senhor. Now and forevermore is our prayer in Jesus' name. Amen. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém.